Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal São Paulo sobre trilhos. Dessa vez, CCO, Centro de Conhecimento Operacional. No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouco sobre situações urgentes que podem acontecer no nosso sistema metroferroviário. Situações inesperadas que exigem abordagens diferenciadas. Vamos então aos nossos tópicos. O que nós iremos ver durante essa apresentação são os seguintes temas: desastres ambientais, acidente com passageiros, alagamentos, quebra de trens e descarrilhamentos, blackout, incêndios e distúrbios sociais. Todos esses são alguns tópicos, alguns pontos importantes que acabam exigindo medidas diferenciadas por parte das equipes que realizam a operação ferroviária/metroviária. Vamos então para o nosso primeiro tópico, desastre ambiental. Nessa foto aqui eu coloquei um exemplo de um desastre ambiental recente, que foi o deslizamento de terra que aconteceu em Caieiras, se eu não me engano aconteceu em meados ali de 2016, 2017, onde um barranco cedeu e acabou interferindo em uma das vias. Além do próprio deslizamento de terra, houve danos ali à estrutura da rede aérea, né? Vocês podem bem ver que o poste que sustenta a rede aérea foi afetado, está torto, além do fato do próprio barranco ceder mais. Nesse tipo de situação, a CPTM teve que ter bastante agilidade. Houve uma suspensão do tráfego de trens ali na região de Caieiras, fazendo com que nessa situação fosse acionado o sistema PAESE para atender os passageiros da região pós-Caieiras que acabaram sendo afetados pelo serviço do transporte que acabou não sendo executado. Lembrando, quem lembra naquela época, talvez se recorde das operações da CPTM em conter o barranco, né? Foi feito todo um trabalho ali e atualmente esse corte, né? Esse talude já está em uma situação mais segura. Curiosidades, o PAESE, né? A cada tópico que a gente for avançando, a ideia é de passar alguma curiosidade para vocês. Sobre o PAESE é o plano de atendimento entre empresas de transporte em situação de emergência e tem como objetivo oferecer uma opção de transporte aos passageiros do sistema por ônibus, certo? Ou seja, quando o trecho ali entre Perus e Caieiras você teve aquele problema do deslizamento de terra, a circulação ficou impedida. O sistema PAESE de ônibus foi acionado. Na linha 15 Prata, como está aí na foto, assim que a operação foi suspensa, o sistema PAESE foi acionado. Recentemente ali na linha 9 Esmeralda, entre Santo Amaro e, se eu não me engano, acho que Berrini, né? Santa Amaro e Berrini, que são as duas estações ali entre a estação do Morumbi. Você tem também interrupções, né? Ou por obras ali no trecho, ou se não por obras no viário que acabam impactando um pouco o trecho. Então, o sistema PAESE ele está aí justamente para poder atender as empresas caso haja necessidade de continuar o transporte utilizando outro modal. Geralmente o transporte é gratuito e você consegue acessar as estações, né? Você sai de uma estação X, pega o PAESE, você tem uma senha que você retira, chega em uma outra estação, a estação de destino, entrega a senha e pode acessar o sistema normalmente, certo? Próximo tópico são os tópicos de acidentes com o usuário, situações onde ocorre mal súbito ou acidente na via. Nesse tipo de situação, o sistema pode ser paralisado temporariamente até que a situação seja normalizada. Então aí a gente vê uma foto de um belo trem da série 5000 e ao lado aí um saco, muito provavelmente um corpo de alguém que foi infelizmente acometido por um atropelamento, certo? Nesse tipo de situação,
tanto o metrô como a CPTM possuem protocolos, né? No metrô, os protocolos são até mais interessantes porque quando acontece, por exemplo, de haver um atropelamento envolvendo uma pessoa e o trem, a equipe do metrô faz o acesso à via, eles ficam com um colete, né? Uma vestimenta toda amarela, retiram o corpo ou, né, prestam os primeiros socorros, enfim. É uma operação bastante importante que às vezes acaba atrapalhando ali a operação. Exige-se uma abordagem diferenciada, certo? Curiosidades sobre essa questão são as PSDs, Platform Screen Doors, para quem não sabia. Às vezes ficava se perguntando, mas PSD, porta de plataforma, não está muito bem a sigla aí batendo. Não, mas não, né? A sigla é essa, Platform Screen Doors. O sistema de porta de plataforma tem como objetivo diminuir a interferência da circulação das composições, organizar o fluxo de passageiros e o desembarque seguro, garantindo menores intervalos e maior segurança operacional. Essa foto são das portas de plataforma da estação Tamanduateí. Elas também possuem outras vantagens, como você isola a área de plataforma da área de embarque. Isso garante que os trens circulem com maior velocidade na região de plataforma, garante que você haja menor interferência à via ou quando um objeto cai. Isso também reduz chance de, por exemplo, de incêndios ou até mesmo de detritos, sujeira acabar indo até a via, e também reduz um efeito bastante peculiar, que é o efeito pistão. Quem nunca foi numa estação da linha 5, no trecho subterrâneo, e de repente se deparou com uma rajada de vento que vem na sua frente. Esse é o famoso efeito pistão. Então, as PSDs são ali instrumentos muito importantes para a segurança e também para a efetividade da operação. Próximo tópico, alagamentos. Alagamentos são as situações, né, onde a gente tem ali a água que passa de determinado nível, certo? Nesse caso aqui, a água passa acima do nível do boleto, né, ou seja, do topo do trilho, e impossibilita o tráfego de trens. A circulação fica paralisada até a drenagem natural do nível da água, uma vez que, dependendo da situação, realmente não tem o que fazer em relação a isso, a não ser aguardar, certo? Aí tem uma foto de um alagamento que aconteceu lá na linha 9 Esmeralda. Esse alagamento, se eu não me engano, aconteceu este ano, logo no começo do ano, quando teve aquela torrente de chuvas que acabou causando vários danos à cidade. Curiosidade, motorização dos trens. O maior problema quando a gente fala de alagamento é a motorização dos trens. Afinal de contas, se você entra água no motor, o motor acaba sendo danificado. Na CPTM, metade dos trens possuem motores, né? Ou melhor dizendo, metade dos carros dos trens, certo? Enquanto no metrô, todos os carros dos trens possuem motores. Cada carro possui 4 motores, um motor responsável pela tração de cada rodeiro, certo? Então tá aí uma curiosidade interessante. O motor aqui do lado não é de nenhuma série em específico, mas é um motor de corrente contínua, certo? Com essa engrenagem que seria a coroa, né? É um dos modos de fazer a transmissão da energia. Então tá aí uma informação interessante sobre motores. Próximo tópico, quebra de trens e descarrilamentos. Situação que impossibilita o trem de prosseguir viagem. É feita a evacuação do trem até a estação mais próxima e atendimento em caso de possíveis vítimas. Na imagem ao lado a gente vê um descarrilamento bem famoso. Foi aquele trem série 2070. Eu acho que foi o N92, eu não recordo de sigla, de números, infelizmente. Mas nessa situação aí houve descarrilamento, né? Caso haja passageiros dentro do trem, né? Esses passageiros eles são retirados da composição e levados até a estação mais próxima, muitas vezes a pé. Nessas situações é importante que o CSO tome conhecimento e paralise temporariamente o tráfego de trens, ou que pelo menos reduza a velocidade das composições, para que se evite acidentes decorrentes de atropelamentos.
Curiosidade, processo de encarrilamento. Procedimento para recolocar as rodas no trem na superfície de rolamento, ou seja, você coloca a roda do trem de volta no trilho. O procedimento adotado pode utilizar guindaste ferroviário, macacos hidráulicos ou apoio nos trilhos para redirecionar a roda aos trilhos. Nesse caso aqui da imagem, a gente vê a imagem de um treinamento de encarrilamento numa composição da frota F do metrô, certo? Nesse caso, foi usado ali uma base de apoio sobre os trilhos e 2 macacos hidráulicos, certo? Que estão aqui apoiando sobre esses prolongamentos. Esses prolongamentos fazem parte da longarina do trem. Então, elevando essas 2 partes, você eleva o trem todo. Daí em diante, só é feito o processo de deslocamento lateral para que o trem acerte as rodas na via. O mesmo tipo de procedimento acontece quando alguma composição nova chega a algum pátio ferroviário. Exemplo mesmo, até recente, série 2500. Quando ele chegou em Presidente Altino, foi feito um procedimento utilizando um guindaste até colocar as rodas, né, dele nos trilhos. Assim que as rodas tocam os trilhos, o trem já está encarrilado e ele pode seguir viagem, né, aonde for necessário que ele vá. Blackout é o nosso próximo tópico. Esse é um dos casos um pouco mais raros, mas pode acontecer. Blackout é basicamente o apagão nas estações. Nesse tipo de situação é acionado um sistema de geradores que tem como objetivo restabelecer a normalidade do local. Dependendo da situação, algumas restrições à operação podem ser adotadas. Essa imagem, como vocês bem podem ver, tem até o logo do meu canal, foi um registro que eu fiz na estação Brás. Essa plataforma que vocês estão vendo é a plataforma da linha 12 Celeste, da linha 12 Safira, certo? Lá na estação do Brás houve um blackout, no momento não havia sido acionado o sistema de geradores. Vale ressaltar que o blackout na estação não tem correlação com o blackout dos trens no sistema de energia. São 2 sistemas distintos, certo? Curiosidades: gerador diesel. Geradores diesel são máquinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. São acionados em casos de falha de energia por parte das concessionárias, usado apenas nas estações. Então, a gente tem aí um exemplo de gerador. Esse gerador especificamente é um gerador que se encontra lá na Transurb, né? É um gerador diesel, e toda vez que ocorre algum problema de energia em alguma estação, esse sistema é acionado. Você tem um motor a combustão que vai acionar ali, vai girar uma parte girante de um motor elétrico. Esse motor elétrico vai gerar energia que vai ser distribuída para a estação, dando a ela um pouco mais de autonomia nesse período de blackout. Incêndio. Incêndios são situações que podem acontecer tanto nos trens como nas estações, certo? O primeiro atendimento ao foco do incêndio geralmente é feito pelos próprios funcionários da estação. E em casos mais graves, pode ocorrer o acionamento do corpo de bombeiros para tomar o controle da situação. Nessa foto a gente vê um belo trem da nossa querida, amada e prestigiada Frota Incendiária, série 2100, infelizmente ali mostrando um dos seus piores lados, o lado que lhe pega fogo. Curiosidades: Brigada de Incêndio. A CPTM possui planos de emergência para essas situações. Funcionários são treinados de forma a orientar passageiros e atuar nos primeiros momentos, certo? Então, toda a estação, seja de pequeno, médio ou grande porte, pátios, oficinas, abrigos, bases de manutenção, possuem treinamentos de brigada de incêndio, certo? A gente vê que toda estação possui o extintor de incêndio, que deve ser compatível com
com as exigências legais, e periodicamente os funcionários recebem treinamentos de reciclagem para tanto atuar em casos de vítimas, tanto para atuar no caso patrimonial onde o bem está sendo acometido pelo incêndio. Próximo tópico, distúrbio social. O distúrbio social geralmente acontece ali, brigas, né, geralmente generalizadas. A gente cita aí brigas de torcidas, situações de perigo à segurança pública e, em alguns casos, a guarnição local. Claro, ela atua primeiro, no caso, com guarnição local, a gente fala os seguranças da empresa, sejam terceirizados, os PFs, e em casos graves, força policial, certo? Nesse caso aqui, né, a imagem se refere a uma composição, se eu não me engano, da frota H do metrô, que foi acometida por uma briga de torcidas. Procurem depois no YouTube a briga de torcidas entre Corinthians e Palmeiras na Estação Brás. Teve até rojão dentro da estação, foi uma coisa terrível e em determinadas situações não tem como você controlar esse furor. Curiosidade, seguranças treinados. Os seguranças recebem treinamentos para atuar em diversas situações. Estratégias especiais são adotadas, por exemplo, em grandes eventos e estádios de futebol. Ou seja, quando você tem, por exemplo, um jogo de futebol, né, em São Paulo se implantou a medida da torcida única, né, para evitar ali os confrontos dentro dos estádios ou nas estações. Mas quando existe um jogo, o reforço de segurança é aumentado para dar conta ali de qualquer eventualidade e também, né, orientar os demais passageiros, certo? Em alguns casos, trens inteiros são destinados apenas para a torcida retornar aos seus lares ou comparecerem ali diretamente aos jogos. Essa foto é uma foto da equipe de seguranças do Metrô Rio, certo? Não consegui achar uma foto do pessoal de São Paulo, mas está aí, serve como exemplo também, garanto que também são muito bem treinados. E é isso aí, esse é o nosso vídeo de hoje, talvez um pouco mais curto que os vídeos tradicionais, mas é um vídeo mais informativo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sino das notificações para que você seja avisado assim que nós tivermos novas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.